Então é hora de eu comentar aqui sobre a nova animação da DC Comics, que é Superman Red Sun, ou no Brasil talvez vai chamar Superman Entre a Foice e o Martelo. Opa, pera um pouco, coloquei a música errada aqui, a certa é outra. Então tá aí, meus amigos, a nova animação da DC Comics adapta este quadrinho aqui, Superman Entre a Foice e o Martelo, ou do original Superman Red Sun, e o Red Sun faz uma brincadeirinha entre Sol Vermelho e Filho Vermelho, né? O quadrinho esse que é escrito por Mark Millar com os desenhos de David Johnson e Kieran Plunkett. O quadrinho basicamente traz a premissa de uma realidade alternativa onde, ao invés do Superman, né, ou a navezinha lá do bebê, a Superman, ter caído na América do Norte, né, nos Estados Unidos, né, caiu na União Soviética, né, no país aí comunista. E a história vai mostrando toda a jornada desse bebezinho Superman aí dentro da União Soviética, assumindo o posto de líder maior do comunismo e todas as peripécias envolvendo aí a questão da Guerra Fria. Ok, eu sei que eu resumi muito mal essa história, mas lendo ela vocês vão ver que é uma boa história, eu gosto. Tem pessoas que odeiam, eu acho que tem pessoas que odeiam essa história por causa do Mark Millar, porque tem muitas pessoas que odeiam o trabalho dele, né? Acham que ele é muito sensacionalista, ele fica criando só personagens fodões e coisas do tipo, e acaba se perdendo um pouco dentro do rumo da história. E ok, realmente em algumas histórias tem muito disso, né? Mas eu vou dizer pra vocês assim que esse trabalho aqui do Mark Millar, eu acho bacana. Eu acho que ele fez um trabalho legal aqui, né? Ele é um cara que gosta muito da DC Comics, ele é um cara que gosta muito do Superman. Ele sempre sonhou em escrever este personagem especificamente, né? E acabou tendo essa oportunidade com o Superman aqui Entre a Foice e o Martelo. Ele chegou a escrever também as historinhas lá do Superman Adventures, né? Que se baseava lá nas histórias da animação do Animated Series do Superman. E o segredo desse quadrinho aqui é não ser pró-partidário de um lado, né? Ele não é partidário do comunismo aqui, né? Ele vai mostrando a questão do totalitarismo na União Soviética como uma coisa ruim, né? Ele vai mostrando a figura do Superman evoluindo nesse mundo totalitário como um ditador e percebendo o quão perverso ele é diante desta terra, né? Deste país que ele vai evoluindo. Ao mesmo tempo, o quadrinho vai mostrando a questão do capitalismo da América do Norte, dos Estados Unidos, que é um dos poucos países que é pró-capitalista, se ferrando durante a ascensão da União Soviética, né? Mostrando as mazelas do capitalismo, mostrando as pessoas passando fome e assim por diante, né? Fazendo um contraponto em relação a essa questão que existe no nosso mundo, né? Que as pessoas dizem que o capitalismo é uma maravilha e a questão do comunismo é onde as pessoas passam fome. Mas é claro que com o passar da história vai se mostrando dentro do quadrinho ali o quão bom pode ser o capitalismo também, né? O quão pode ser interessante aí com uma pessoa que saiba gerir o capitalismo, pode haver a evolução em relação à economia, à sociedade e assim por diante, né? Então eu não acho aqui que o quadrinho ele siga um ponto de defesa de um regime específico. O regime do comunismo ou o regime do capitalismo. É um quadrinho aqui que critica as duas formas de existência desses regimes. Isso fica bem evidenciado até com o final envolvendo a nave do Superman, que eu não quero dar muito spoiler aqui em relação ao quadrinho, né, para você que não leu. Mas o final ali deixa muito claro essa questão da crítica em relação tanto ao capitalismo quanto ao comunismo. Então é um quadrinho interessante, né? Mas aí nós chegamos à animação. E eu confesso que eu fiquei um pouco ressabiado em relação a como eles adaptariam essa animação. Porque o Mark Millar, ele não é americano, ele não é norte-americano, ele não nasceu nos Estados Unidos, né? Ele é escocês, né? Então ele não tem aquele lance do American Way of Life e o cacete A4, né? Ele tem os pensamentos lá da terrinha que ele veio e assim por diante. Então, digamos assim, não veio, entre aspas, contaminado com a ideia e conseguiu fazer uma obra assim que não tivesse uma forçação de barra para um lado. Só que aqui nós estamos vendo uma história sendo contada pela galera dos Estados Unidos, né? Nós estamos vendo ali um roteiro do J.M. DeMatteis e nós estamos vendo o diretor Sam Liu aqui fazendo animação, né? Produzindo e dirigindo o Sam Liu. E o Sam Liu é um cara que fez bons trabalhos em adaptar animações, adaptar obras para animações, como por exemplo Cavaleiro das Trevas, né? Que o pessoal fala. Tem também, por exemplo, A Morte e o Retorno do Superman, que algumas pessoas gostam. Mas ao mesmo tempo o cara fez coisas como Gotham City 1889, Gotham by Gaslight, que é ruim. E ele fez também
A Piada Mortal, essa animação que realmente é muito fraca, né? E parece que aqui ele seguiu a fórmula da Piada Mortal e do Gotham City 1989 e fez uma animação que foge um pouco do escopo, foge muito do escopo que é o quadrinho. Aqui a animação quer defender um lado, quer defender que o lado do capitalismo é melhor. Simples assim. Desde a apresentação do Superman para os Estados Unidos até o final, omitindo uma das partes mais importantes do quadrinho, que é o final, que é a nave do Superman viajando, etc. Você vê que a intenção realmente aqui é dizer uhul, capitalismo, comunismo fede. Que eu acho que acaba destoando do que é a história do quadrinho, que é a mensagem do quadrinho aqui, né? Eu não tô querendo ser partidário também, que dizer que o capitalismo é ruim e o comunismo é bom. E também não quero dizer que o comunismo é bom e o capitalismo é ruim. Sei lá, eu não tô aqui querendo ter um lado. Eu quero, na verdade, seguir exatamente qual foi a mensagem do quadrinho, né? E a mensagem do quadrinho, ela é importante, é interessante, na verdade. Talvez o que me fez ver que a animação iria seguir um lado de defesa mais pro capitalismo foi quando o Superman faz sua primeira ida até a América do Norte, até os Estados Unidos, para salvar o pessoal de Metrópolis de um satélite que estava caindo. No quadrinho, quando isso acontece, o Superman leva o satélite até a água, não faz cair na terra e matar as pessoas, né? Bem como ele vai lá e salva umas pessoas de morrerem esmagadas pelo globo do planeta diário. E nesse momento até que tem uma homenagem a Superman número 1, a capa da revista Superman número 1, com o Superman entregando um balão para uma criança, e sorrindo e se apresentando como uma pessoa tranquila, normal, um ser humano com bondade, eu diria. Já na animação, quando o Superman aparece pela primeira vez, a pose do Superman já mostra o quão imponente ele quer ser em relação ao povo americano, ao povo do capitalismo, estando acima deles, com as mãos para trás, nas costas, assim, né, como se estivesse realmente se colocando imponente, né, acima dessas pessoas. Então você já vê que essa expressão corporal do Superman ali quer mostrar dentro do filme, assim, essa intenção de o Superman se achar melhor que essas pessoas, né? Não estar querendo ali fazer o bem, mas sim demonstrar o lado dele como o melhor e coisa do tipo. E aí que você vai vendo assim que o quadrinho, que ele assim, não é muito sutil, né, na mensagem que ele quer trazer, mas ao mesmo tempo ele não quer ser tão didático, ele não quer te entregar um negócio na cara, né? Só que a animação, acredito que talvez pela linguagem que a animação traz, ela é muito direta no papo aqui. Ao invés de mostrar a corrupção do Superman como um ditador dentro da União Soviética, de uma maneira assim mais tranquila, aos pouquinhos, mostrando graficamente ao leitor essa questão toda, a animação aqui ela já vai mais com o papo, né? Com o Superman realmente fazendo as piores coisas possíveis, né? De vez em quando outra você vê até o Superman ali interagindo mais, por exemplo, com o povo dele, né? Com os habitantes aí da União Soviética, né? Vendo algumas coisas que acontecem em relação às pessoas que vivem lá, que estão morrendo, assim por diante, que você vê o compadecimento dele em relação a essas pessoas, né? Mas são poucas essas cenas. O que a animação quer mostrar realmente é quão ditador filho da puta é o Superman aqui. Por mais que o quadrinho também faça de certa maneira isso, um pouco mais sutil, ainda assim, dentro da parte que envolve os Estados Unidos, nós tínhamos a figura do Lex Luthor. E o Lex Luthor é colocado dentro do quadrinho como também um filho da puta. Aquele cara que quando o plano não dá certo, ele sai matando todos os assistentes dele, ficando puto da cara e jogando a culpa em todo mundo. Sendo um babaca, sendo um cara escroto pra caramba, mostrando que também ele é um vilão da parada toda aqui. Só que a animação aqui reduz essa vilania do Lex Luthor, né? O máximo que o cara é do mal, assim, é quando mostram que ele esqueceu o aniversário de casamento com a Lois Lane. E o momento onde nós temos o bizarro, né? E ele força o bizarro para cada vez ficar mais monstruoso e enfrentar o Superman. Só isso, assim, sabe, tem. O resto que é mostrado no quadrinho, assim, do Lex Luthor sendo babaca, sendo realmente uma pessoa escrota, não tem na animação. Então você vê que eles aumentaram essa questão da vilania em relação ao Superman ditador e assim por diante, mas amenizaram a figura do Lex Luthor aqui. Isso tirou o peso do que o quadrinho quer representar, né? Da crítica para ambos os lados. Ainda assim, a animação segue mais ou menos o que é o quadrinho, né? O primeiro vilão é o Bizarro, né? O Brainiac aparece sendo aqui um vilão em certo momento da animação, mas não é aquele vilão que demanda um bom tempo de tela, né? Ele tem uma passagem rápida, tal qual é mais ou menos o quadrinho, que também é um negócio rápido que quase não é mostrado. Aí segue para o momento onde é apresentado a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha tem um papel bem diferente na animação aqui, né? Ela não está aqui para ser um consorte, uma cônjuge do Superman.
porque até ela é lésbica, né? Ela é colocada como lésbica dentro dessa animação. Aqui o papel dela é um pouco diferente em relação ao que é o quadrinho, né? Eu acho que talvez a pessoa que ficou mais parecida com o quadrinho foi o Batman Koff, que é o Batman anarquista aqui, né? Que a parte dele realmente ficou bem parecida, tirando um detalhe ou outro, a maneira como o Batman surge, né? Como é que é a origem dele, que envolve muito mais o Superman do que o filho do Stalin, tal qual é o quadrinho. Ainda assim segue a mesma premissa, né? O Batman anarquista destruindo lá vários pontos da União Soviética, aprisionando a Mulher Maravilha, e tem toda aquela questão envolvendo as luzes vermelhas e assim por diante, né? Então segue mais ou menos ali o mesmo escopo, e talvez foi de uma das poucas cenas assim onde se manteve a sutileza do quadrinho, né? A interpretação do público em relação à imagem que está aparecendo, que é o momento que o Batman Koff se mata e o sangue do Batman acaba indo pro Superman, né? E o escudo do peito do Superman fica manchado de sangue, né? Aí, legal que eles não, sei lá, quiseram fazer o Superman explicando, oh meu Deus, eu estou com a mancha do sangue dele, e alguém, sei lá, falasse uma coisa, tá vendo aí como o regime de você é cheio de sangue aí e tudo mais? É isso aí, isso que significa, beleza? Ainda bem que não teve isso nessa cena, né? Mas, por exemplo, a questão da Mulher Maravilha, ela é um pouco mais direta aqui também, né? Da Mulher Maravilha, depois dessa cena toda que ela destrói o laço dela, que ela acaba envelhecendo, né, perdendo parte dos poderes dela, né, ela dando uma lição de moral na animação ao Superman, né, dizendo, olha, o mundo dos homens, como vocês estão destruindo as coisas, você é um ditador, não sei o que, tudo mais. No quadrinho, isso é implícito também, né, a Mulher Maravilha acaba se sacrificando em prol do Superman, mas o Superman tá pouco se lixando pra Mulher Maravilha, né. Você vê o Superman se colocando acima também, por exemplo, da Mulher Maravilha, pro bem do Estado, digamos assim, mas pro bem, na verdade, do Superman, né? E depois do Batman Koff, nós vamos se encaminhando mais pro final, que mostra a ascensão do Lex Luthor na América do Norte, nos Estados Unidos, se tornando o presidente do país e fazendo com que a economia cresça. Enquanto isso, o Brainiac tá lá conversando com o Superman, meio que manipulando ele, para convergir com a invasão da América do Norte dos Estados Unidos à União Soviética, né, com os Lanternas Verdes. Que mudou um pouquinho em relação à questão do Hal Jordan, que aqui é um capitão que não foi capturado na guerra, que é um cara normal lá dos Estados Unidos, que foi pedido para ele liderar essa questão dos Lanternas Verdes. No quadrinho tem toda a união dos Estados Unidos com as Amazonas e assim por diante para tentar invadir a União Soviética, né? Aqui nós temos só os Estados Unidos com os Lanternas Verdes indo invadir a União Soviética, né? E a Mulher Maravilha aparece depois na animação ali, né, durante a luta para falar, olha, vamos parar com isso, vamos fazer a paz aqui, deixa eu, Superman, conversar com o Lex Luthor para vocês dois chegarem a um momento de paz aí entre os Estados Unidos e a União Soviética e acabar com essa guerra. Diferente nos quadrinhos que o mundo das Amazonas falou, foda-se a União Soviética, vamos atacar esses filhos da puta, né? E até gera nesse momento da animação uma piadinha do Hal Jordan, quando o Superman fala pra Diana, ó, eu não vou querer paz com ninguém, pode ir embora, né? Aí o Hal Jordan vira pro Superman e fala, mulheres, né? Bom, e aí que a gente vai então para aquele momento onde o Superman descobre que ele realmente foi um ditador filho da puta, né? Que ele fez um mundo tal qual é Stalingrado ali, né? Que é uma alusão a Kandor, por exemplo, que é a cidade engarrafada. Só que aqui também é diferente. Enquanto no quadrinho a gente tem a sutileza do momento da cartinha que o Lex Luthor escreveu pro Superman, né? Aqui nós temos a Lois Lane explicando tudo e assim por diante, o Brainiac falando pro Superman, ó, você poderia ter tirado o Stalingrado aí da garrafa que eu coloquei, mas você nunca quis, né? E até a própria animação chega a ser clara no sentido que eles são bem verborrágicos e eles estão ali trazendo tintim por tintim o que é a ideia do filme, né? No momento que o Brainiac fala pro Superman que, olha, não há necessidade de falar as coisas para você entender elas, né? E é um momento que eu olhei pra animação e falei, pois é, na animação, seria legal se você fizesse isso, né? Se você tivesse esse tino que você teve aí, né? E no final a animação segue mais ou menos o que é ali o final do quadrinho, né? Com o Superman se sacrificando e deixando a Terra aí pros Estados Unidos comandar, né? Na animação é mostrado o momento que o Lex Luthor deixa o cargo de presidente pro Jimmy Olsen assumir ali, né, que era o vice-presidente dele, e ele vai agora prosperar de outra maneira, e até falando que, acho que eu vou pra uma ilha deserta curtir com minha esposa agora a vida. Já no quadrinho é mostrado toda a evolução dos Estados Unidos, essa questão dos Estados Unidos trazer a paz, a economia florescer, né, a evolução de um monte de coisa, e até o próprio Lex Luthor reconhecendo que algumas coisas
do regime comunista eram positivos pro mundo, né? Só que daí, enfim, essa parte final é omitida na animação, né? Termina com o Lex Luthor dizendo ali que eu vou curtir a vida aí agora que eu venci o Superman. Acabou. Então você vê que a animação meio que não entendeu exatamente qual era o propósito do quadrinho, né? Não entendeu o que significava o quadrinho, né? Que ele não estava aqui querendo defender o comunismo, né? Mas ao mesmo tempo ele não estava ali para defender o capitalismo também, né? O quadrinho, na verdade, resumindo, ele quer dizer que independente do capitalismo, independente do comunismo, o mundo vai se dar mal, vai se fuder por causa do ser humano. Ponto. Já a animação realmente segue pró-capitalismo, falando o capitalismo que dá certo, o comunismo é um regime ditatorial, totalitarista, que ferra tudo. E é isso. Então eu acho que isso acabou fazendo perder um pouco a importância do que é o quadrinho, né? Talvez pra você o quadrinho não seja bom, talvez seja ruim, tudo bem. Pra você talvez até a animação seja melhor, sei lá, né? Mas o roteiro aqui do quadrinho, a ideia do quadrinho é uma coisa, né? Não é realmente passar pano para um lado, né? É trazer uma coisa crítica a tudo que envolve a humanidade, né? E, sei lá, felizmente isso aí não foi correspondido na animação. Então eu não curti a animação nesse sentido, sabe? Eu achei que realmente eles teriam omitido essa cena final da nave do Superman, deixou bem claro qual que é o propósito dessa animação, que é realmente passar um pano aí para um lado e ponto. Eles poderiam ter feito tudo o que fizeram na animação, né? Feito a esfregação diante da nossa cara e dizer que o comunismo é ruim e assim por diante, sem problema. Só que se eles tivessem mantido pelo menos essa última cena da nave do Superman, tudo bem, tranquilo. Meio que foi, digamos assim, entre aspas, fiel ao que é a ideia do quadrinho, né? Mas quando eles omitem essa cena que é importantíssima dentro da HQ, aí não tem o que dizer, né? Então, no fim, é isso. Não curti, meus amigos. Infelizmente, eu acho que se perdeu muito a ideia do que a gente tinha na obra original. E, putz, Piada Mortal foi assim, Gotham by Gaslight foi assim também. Então, essas últimas animações aí que a galera tá adaptando não tá sendo legal. Os caras não estão entendendo exatamente o que é o gibi, sabe? Eu acho que tá faltando, assim, a galera... Talvez a única que eu curti mais recentemente foi do Silêncio, né? Mas o Silêncio não é uma bosta. Então, enfim, eles até mudaram e trouxeram um detalhe interessante envolvendo a figura do vilão Silêncio, né? Mas agora essas outras aí eu achei ruim e Superman aqui entra a Foice e o Martelo, o Red Sun entra neste bolo também, meus amigos. Então agora eu gostaria de ouvir a sua opinião. Lembrando aqui que eu não estou defendendo também um lado ou outro, meus amigos. Na boa, sério. Eu estou aqui só trazendo minhas opiniões em relação à questão da obra em si e a ideia da obra. Então fique calmo aí nos comentários. Eu sei que isso gera sempre um nervosismo quando fala dessas questões, desses regimes políticos, né? Capitalismo, comunismo e assim por diante, né? Mas calma, não estou aqui criticando uma visão política específica sua, por exemplo, beleza? Mas é isso, gostaria de ouvir sua opinião se você já assistiu essa animação, se você tem interesse em assistir essa animação, se você entende o mesmo ponto que eu coloquei em relação ao quadrinho sobre a crítica entre esses dois pontos de vista, esses dois regimes políticos ou não. Diga seu comentário aqui embaixo, me como curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos novos vídeos e é isso, vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui!